essa semana, eu sou professora do município. E uma colega de trabalho trabalhava em sala comigo, era auxiliar de sala, me disse assim: Pro Rafa, eu fui no centro sábado, assisti as cartas consoladoras. Você não tem noção. Aí eu conheço lá, eu conheço esse trabalho, e estarei no sábado. Eu tenho noção sim da dimensão do poder que é isso, que esse trabalho, o que nos traz de consolo, de conforto. Ai meu Deus, eu chorei tanto. E diz que vai virar os próximos e com certeza o coração dela vai ser consolado, acalentado. Então, a dimensão do que isso, do alcance que a gente tem noção. Muito obrigada à espiritualidade por me convidar para essa casa, me acolher com tanta amorosidade. Eu fiquei imaginando durante o coral os espíritos assistindo, chegando aqui e se emocionando. Lindíssimo, parabéns pelo trabalho. Vamos falar sobre o Evangelho, a minha bandeira evangélica é aquilo que eu preciso aprender. Então, vai ser sempre Jesus. Bem-aventurados que são misericordiosos. Eu vou precisar só de um apoio aqui para poder passar para a gente ver. Eu não estou. Passador. Nossa, tinha. Nós utilizamos a... Eu vou tentar passar para cá. Posso? Eu fico mais confortável aqui. Nós utilizamos a biografia para trazer esse trabalho, a biografia, os livros dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Deus, causa primeira da vida, Filho de Deus e Pão Nosso. Pode passar, por favor. Então a gente vai começar falando de Deus. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade ainda muito grande de compreender Deus como um Pai misericordioso. Por mais que a gente traga isso no discurso, o nosso sentimento ainda não está fincado nessa ideia. Nós até aceitamos quando passamos por situações agradáveis, mas quando dói profundamente, a gente se sente, às vezes, abandonado. Quando as nossas vontades não são atendidas, nós nos sentimos contrariados e atribuímos a Deus responsabilidades que são nossas. É difícil para a gente ainda aceitar. Então, no livro A Gênese, no capítulo 2, nós temos: não é dado ao ser humano sondar a natureza íntima de Deus. Mas se não pode penetrar na essência de Deus, o ser pode, pelo menos, pelo raciocínio, chegar a conhecer os atributos necessários. E a gente precisa pensar sobre isso, porque a obra de Kardec, Livro dos Espíritos, começa no primeiro capítulo falando de Deus. Você pega a Gênese, nos fala de Deus. Porque, à luz da doutrina espírita, nós precisamos ressignificar Deus. Não podemos mais interpretá-lo como um pai que castiga e que pune. Mas o nosso raciocínio ainda é profundamente limitado. Porque nós temos a limitação de sermos criaturas. Nós não somos o Criador. E ainda estamos nesse nível de inteligência, no planeta de prova e expiação. Então nós temos uma dificuldade de compreender a justiça e a misericórdia divina. Pode passar. Então Deus, nos diz Victor Hugo no livro Deus, causa primeira da vida. O ser divino escapa a toda denominação e a qualquer medida. E se lhe chamamos de Deus, é por falta de um nome maior e mais adequado. Nós nunca teremos condições de definir Deus. Não está dentro das nossas possibilidades. Mas nós precisamos pensar que Ele criou todas as coisas. Tudo está presente em tudo. Nós que estamos a passos lentos, despertando a nossa consciência, caminhando, saindo do instinto da animalidade, profundamente ainda enraizados no orgulho e no egoísmo, no interesse pessoal, e pouco a pouco nos aproximando dele. Pode passar, por favor. Então, Deus é suprema perfeição, sabedoria, justiça e amor. E a gente poderia parar aqui nesse slide para falar sobre misericórdia. Porque se Ele é suprema perfeição, sabedoria e amor, por que Ele não faz o que eu quero? Por que as coisas não acontecem segundo a minha vontade? Porque eu acho que o melhor para mim é isso. Não é assim que a gente pensa? Mas Ele sabe de tudo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem que traz uma imagem que nos diz
que Deus está como se estivesse sob a montanha, vendo tudo aquilo que a gente chama de futuro. Para Deus é presente, para nós é futuro. Nós estamos vendo apenas uma partezinha pequenininha, tendo um ponto de vista em relação a uma experiência, uma situação. Deus vê tudo. Por isso que o não de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, é para o nosso bem. E na maioria das vezes agora não, só um minutinho. Você não está preparado ainda. De repente, você acha que é o melhor, mas não é o melhor. Então, a misericórdia divina, ela é sábia, justa e cheia de amor. Pode passar, por favor. Então, ninguém, absolutamente ninguém, nenhum ser, por maior que seja o grau evolutivo, é capaz de formular um pensamento superior, mais amplo, mais justo e mais misericordioso que o pensamento de Deus. A gente costuma dizer sobre algumas pessoas: fulano é tão bom, que pessoa maravilhosa, uma pessoa humana, altruísta, generosa, viveu para os outros. Deus é infinitamente melhor do que isso. Nenhum ser humano nunca vai alcançar a plenitude da bondade, e o nosso pensamento também não consegue alcançar. Pode passar. Então, toda a definição que possamos fazer de Deus certamente o limitaria, pois ele transcende tudo que conhecemos. Somente Jesus conseguiu definir de maneira primorosa, na simplicidade da palavra Pai. Só Jesus. Só Jesus. E quando a gente pronuncia o Pai de coração, a gente estabelece uma relação de intimidade. Não é? Ai, meu Pai. Só que ele acrescenta, pode passar, nosso. O Pai é de todos. É o Pai de todas as criaturas, das mais doentes, perversas, enfermas, dos que estão usando a mão e o tempo e a inteligência para o crime, assim como daquele que está curando, amando, libertando e salvando. O Pai de todos. A diferença é que quando estamos praticando bem, nós estamos despertos para Deus. É o nome nos diz: aqueles que fazem mal não têm visto a Deus. Então, à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente e emocionalmente, nos colocando nesse lugar de compartilhar, de crescer junto, de estender a mão, nós estamos nos aproximando e os outros ainda estão mais afastados. Mas o Pai é de todos. Então, como anda a sua relação com Deus? E aqui uma pergunta de forma íntima. Como anda a sua relação com Deus? Eu continuo procurando Deus sempre que preciso? Eu escuto? Ou eu só falo? Madre Teresa de Calcutá, certa vez, foi entrevistada. E o repórter perguntou: como é que você ora? Como é que você conversa com Deus? E ela disse: eu não falo nada não, eu só escuto. Aí o repórter perguntou: e ele diz o quê? Ele não diz nada não, ele só escuta. A intimidade era tão profunda que o silêncio respondia. A maturidade nos traz isso. A gente passa a falar menos, ouvir mais. Então, como é que está a nossa relação com Deus? Você se sente filho e filha desse Pai? Ou ainda estamos nos relacionando com Deus com o sentimento de sermos as criaturas? Porque é uma experiência completamente diferente. E não significa que, compreendendo Deus como Pai, justiça, amor, misericórdia, eu não possa ficar chateada. Eu posso, ele me dá esse direito. Não vai mudar nada. Porque as leis divinas não vão se parar para me atender. Mas ele entende a minha infantilidade. Ele entende. Então a gente precisa estreitar essa relação. Deixar de achar que não somos merecedores desta conversa, deste diálogo. Abrir o coração. Olha, Pai, eu sei que você está fazendo tudo certo, mas eu não estou gostando nada disso. Abrir o coração para falar, sem sentir filho e merecedor desse diálogo.
És filho de Deus nos dias de João de Ângeles, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Por isso, nada deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Recorda-te de que, em qualquer situação, Deus está contigo. Esse é o sentimento que nós nutrimos todos os dias, todos os minutos e horas do dia. A gente vacila, né? A gente sai aqui do centro cheio de energia, toma um passe, ouve um coradez, uma doutrinária, confiante. No dia seguinte acontece uma coisa, tá misericórdia, Senhor, me acorde. Nós temos uma fé que vacila muito ainda. Até porque este ambiente, como a semana nos trouxe, ele está repleto de energias salutares. Ele foi trabalhado, tem presença de espíritos aqui que estão muito mais elevados que nós. Então nos dá condição de um equilíbrio maior. Não sei se você já viu uns vídeos que circulam na internet, um pessoal que entra no centro para tomar passe, quando sai, tropeça, já vira outra pessoa, sai reclamando, xingando, brigando. Porque o ambiente do centro espírita nos dá essa condição. E a vida vai nos convocar ao exercício. Por isso que a gente encontra muitos conflitos. Porque a Bíblia diz assim, você aprendeu a lição, você falou sobre misericórdia, agora você vai praticar. Você vai precisar praticar. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos, nos disse Jesus. E ele quer dizer isso para todos nós. Então, o que é misericórdia? É a grande lição do Evangelho. Porque a misericórdia implica perdão com reconciliação e indulgência. Se eu perguntar quem aqui não precisa perdoar ou ser perdoado, eu acredito que ninguém vai botar a mão. Todos nós passamos por experiências onde nós precisamos pedir o perdão do outro, onde porque o outro nos feriu, onde nós fomos aqueles que ferimos. Então, a experiência humana é basicamente relacionamento. A gente acha que a gente veio para comprar o mundo inteiro, para construir um patrimônio, para fazer. Hoje em dia nas redes sociais as pessoas estão tão perdidas nesse sentido, seguindo tantas ideias, tantas consciências frágeis e imperfeitas. Estamos deixando o essencial de lado. Pessoas que estão ainda profundamente adoecidas, com milhões de seguidores, orientando consciências sem ter condição de orientar, de dar um passo na própria caminhada. Então o que a gente veio fazer aqui? Se reconciliar. Se reconciliar consigo. Construir o auto-amor, auto-perdão, exercitar compaixão. Tudo isso vai nos tornar um dia os bem-aventurados, os que são misericordiosos. Mas esse processo de construção é tijolo por tijolo, é passo por passo, que a gente cai, levanta, se arrepende, faz de novo, faz errado de novo, vai errado de novo, que a gente teima, até a gente desistir de fazer errado de novo e aprender a fazer certo. Então, a palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Somente com uma atitude vigilante e austera, no dia a dia, o ser humano consegue a autorização. Sem que te acomodes a própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Porque uma dos processos mais difíceis é o auto-amor. Porque a gente distorce o auto-amor. A gente acha que aquele é o próprio arrogante, que a gente se valoriza, humilha o outro, está sempre se colocando num lugar de superioridade, eu não falho. Tem nada a ver com isso. Auto-amor, onde eu olho e enxergo as mazelas em mim mesmo, onde eu aprendo a acolhê-las, onde eu repenso os meus passos, onde eu me torno meu melhor amigo. Porque se seu melhor amigo te ligar hoje, uma amiga, você com certeza vai ter uma orientação excelente para dar. Mas não serve para usar para si mesmo. A gente não consegue colocar em prática. Então é preciso o autoacolhimento, a compaixão, o aprendizado, os passos lentos, a compreensão da caminhada. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos,
porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Então, aquilo que a gente põe em movimento na direção do outro, retorna para a gente. Tudo que a gente dispensa de amor, aquela prece às vezes despretensiosa, o desejo de que aconteça algo de bom na vida do outro. Nós somos, como nos diz André Luiz, advogados. O nosso bem advoga a nosso favor. Então a gente não conhece ainda o bem genuinamente. A gente está sempre colocando de alguma forma algo que inclua o nosso interesse. Nos diz o Livro dos Espíritos que a chaga é o orgulho, o egoísmo. E que o que nos define enquanto espíritos de terceira ordem é justamente o interesse pessoal. Com certeza a gente ora primeiro por aqueles que nós amamos. Aqueles que são caros para nós. Nós temos ainda dificuldade de colocar esse bem na mesma intensidade na direção do outro. Mas se já estamos trabalhando para aquele que não conhecemos, já estamos acolhendo a dor do irmão que não sabemos as razões, de alguma forma já estamos nos movimentando, o processo de transformação está acontecendo. Então, nos diz Emmanuel na mensagem Conciliação do livro Pão Nosso: corrige quanto possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Porque às vezes a gente tem até boa vontade, mas o outro está tão machucado com aquilo que a gente fez que ele não quer contar com a gente. Ou então, a gente até diz: eu perdoar, mas eu não quero ver nunca mais na minha vida. Deus me livre. O exercício é interno e intransferível. Por mais que a pessoa que você ama, um amigo, um familiar, um ente querido, alguém na casa espírita, diz assim: olha, eu já passei por isso, siga esses passos aqui, ainda assim, nós vamos ter que dar os nossos passos. Então é primeiro necessário reconciliar com a própria consciência. O que eu fiz gerou algum dano? Aquilo que eu disse feriu alguém? Eu me arrependi genuinamente disso? Porque o que Jesus sempre nos convida: arrependei-vos. Não fica na lamúria. Por isso que ele erguia as pessoas que ele encontrava no caminho. As pessoas se sentiam tão perplexas perto dele que ajoelhavam e ele levantava. Levanta-te. Arrepende. Se arrepende e segue o caminho. Então esse processo não é de estava de Deus imediato. Quem está mais amadurecido consegue refletir no mesmo instante e transformar a ação. Quem não está ainda vai para o lugar de vítima, sofre, se magoa, fica ressentido, começa a intoxicar o próprio organismo e a psique com tantos pensamentos infelizes. E chega um momento que você diz assim: não estou bem, preciso me libertar disso. E ainda assim vai fazer um processo cíclico para se desintoxicar. Então a conciliação precisa estar primeiro no movimento íntimo. Concilia-te com você, que é o que a terapia nos traz, né? Você não sabia fazer diferente, foram os recursos que você tinha naquele momento, você precisa se perdoar para seguir adiante. E a doutrina nos fala sobre isso, sobre a necessidade e a urgência do autocuidado, do autoacolhimento. Porque às vezes nós somos presunçosos, achamos que já temos condições de fazer algo que ainda não temos. E por isso nos punimos e culpamos. Mas Deus sabe de tudo. E nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ele lê a nossa intenção. Que aí está a diferença. Qual a intenção do ato? Então é preciso ter paciência. Aprender a amar leva tempo. Perdão é remédio que se toma em doses homeopáticas. Nós aprendemos a não revidar, superar a mágoa, não se alegrar com o mal, desejar o bem e fazer bem. São etapas deste movimento. Então, às vezes a gente acha assim: eu não consigo encontrar porque eu não perdoei. Não perdoar não é simplesmente perdoar não é simplesmente você esquecer e ignorar a sua dor. Magoou, machucou, foi difícil superar. Te levou para um espaço de muita angústia. Não é não lembrar. É trabalhar a energia do não revidar. Já é um perdão,
já é um processo. Em seguida, superar a mágoa. Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do ressentimento. E a gente passou milênios fazendo oferendas, entregando coisas, ouros, sacrificávamos pessoas, animais, querendo agradar o Pai, buscando uma barganha com Ele. O Evangelho no Espírito nos diz que o sacrifício mais agradável a Deus é perdoar o seu irmão. E permitir que Deus fique à vontade para utilizar os recursos que tem para ensinar a Ele. Como nós não entendemos ainda de misericórdia, a gente quer aquilo que a gente chama de justiça, mas entre aspas, uma vingança. Bem que podia acontecer a mesma coisa, que acontece bem pouco. Fez isso comigo, fez isso com fulano, bem pouco. Deus é justo. Não é quando a gente atribui a Deus aquilo que é nosso? Então é preciso a gente se conhecer e se perceber em alguns momentos mesmo, sendo esses corações que ainda não aprenderam a amar. Então as experiências vão sempre nos afetar para que a gente vá se trabalhando. Será que de fato, se acontecesse isso com fulano, eu me sentiria feliz? Se pergunta, será que essa ideia que está aqui passando pela minha cabeça de justiça, ela tem coerência com a pessoa que eu estou tentando me transformar? E nesse processo de escuta que a gente vai crescendo. Então, volta para o meu. Então, o estágio final é fazer o bem, sem interesse pessoal. Então, assim, o estágio de perdão, de construção da paciência, vai nos conduzir a fazer o bem sem interesse pessoal. Então, reconcilia-se depressa com seu adversário enquanto estás a caminho com ele. Nos diz Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26. O que isso significa? Todos nós estamos encarnados, quase todos. Aqui tem muitos que não estão, mas ainda estamos encarnados. Mas a humanidade que habita o planeta Terra hoje está em condição espiritual diferente. Algumas pessoas estão ainda muito presas às experiências materiais, dominadas pelo instinto, pela posse, pelo poder, pelo apego, pela cólera, pela raiva, enfim, pelo dinheiro e tantas outras coisas. Outras já começam pouco a pouco a despertar desse sono profundo e começam a se interessar por um outro caminho. E outras já estão mais espiritualizadas do que nós. Muito mais. Mas enquanto estamos no planeta Terra, estamos caminhando juntos. Mas se Rafaela desencarna, e aquele desafeto de Rafaela desencarna, que já se arrependeu do que fez, que já se reconciliou com a própria consciência, possivelmente ele vai para um lugar diferente. Rafaela ainda está cheia de raiva e de rancor, não vai? Nós vamos nos desencontrar. Então, por enquanto, estamos caminhando juntos. Mas logo amanhã podemos estar em ambientes diferentes. Na obra de André Luiz nos fala muito sobre isso. Sobre pessoas, espíritos benfeitores, que vão em zonas de dor, de sacrifício, de umbral, buscar corações afins, queridos, para poder reencarnar e reparar as faltas. Então, enquanto estamos aqui, temos a condição de superar as nossas mazelas, caminhando com o outro. E percebam que essa imagem é muito subjetiva. As algemas estão presas nele. Não tem mais ninguém preso além dele. Então, perdoar-se, reconciliar com o outro, perdoar o outro, faz com que a gente se liberte de nós mesmos. Porque o outro pode se arrepender ou não. Ele vai ter a lei divina agindo com o intuito de fazê-lo crescer, não é punir. A lei de Italiano, diz o Livro dos Espíritos, ela só entra em ação quando nós negamos o perdão. E aí aquilo que a gente de alguma forma impede, vem em nossa direção para fazer com que a gente se reconcilie com a lei. Então, sempre a misericórdia e o amor de Deus
chegam antes. Se teu irmão tem alguma coisa contra você, e aqui a gente faz uma autoanálise. Porque normalmente a gente se vitimiza. A culpa quase nunca é nossa. Sempre é do outro. Nós somos bonzinhos, pacientes. Mas se tem alguém que tem algo contra mim, eu não posso deixar de incluir essa pessoa em minha oração. Porque ela vai desencarnar. Enquanto encarnada, eu vejo. Eu sei onde está. E desencarnada? O pensamento está, o espírito fica onde o pensamento dele está. Por isso que nós temos nossos desafetos espirituais. Porque não conseguimos superar a dor do mal que nós provocamos, intencionalmente ou não. Não conseguiu superar. Às vezes a imagem, a experiência foi tão profunda que cristaliza. O espírito só consegue falar sobre aquela experiência que viveu. Quem trabalha em reunião mediúnica sabe. Às vezes o espírito vem diversas vezes desabafar, relatar que passou por isso, que a Rafaela não vale nada, está parecendo que é boazinha agora, você não conhecia ela, já fez um mal terrível. Ele está prisioneiro de si mesmo. Então, se alguém tem algo contra mim, sou eu que preciso analisar. Qual a dimensão do meu orgulho, da minha vaidade, da minha ideia de controle, do apego? Porque é isso que vai dar a condição do outro me atingir. Então, essa reflexão a gente precisa fazer. Então, perdão das ofensas, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam generosos no amor. Perdoar os inimigos é pedir perdão para seguir. O que é ser generoso no amor? Porque se eu não sei me amar, não sei dar isso para mim mesmo, não tenho a menor ideia, como é que eu vou ofertar ao outro? Porque às vezes a gente acha que é amor, mas não é amor. É controle, é apego, não é amor. Amar implica em aceitar o outro como ele é. E é uma das nossas maiores dificuldades. A gente quer mudar o outro a todo custo, para que ele corresponda àquilo que a gente acha que é certo. Então, ser generoso no amor é aceitar o estágio do outro, as escolhas do outro, o caminho do outro, o jeito do outro, respeitar o processo do outro. Assim como a gente deseja ser respeitado. E perdoar, mas não está pedindo. E perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo, porque nós todos falhamos. E graças a Deus a gente não lembra do mal que a gente já fez. Porque se tivéssemos a lembrança, não teríamos coragem para erguer a cabeça e continuar caminhando. Então, nosso processo, nós passamos. Todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre. Ou seja, é no testemunho, no sacrifício, na renúncia, nesse processo de perdão que a gente está seguindo em direção a Jesus. Nós já descartamos a ideia das oferendas, dos rituais, da aparência, de que eu preciso mudar completamente a forma com que eu vou me vestir, o tom de voz. Nós já sabemos que isso não conduz a lugar nenhum. Nós conhecemos essa realidade. Então, o que vai nos conduzir ao Cristo é justamente o exercício que nós fazemos diário, cotidiano. Que às vezes a luta é dura. Às vezes é na família, no espaço da família, onde a gente está sendo sempre provocado, testado, ferido. No ambiente de trabalho é tão desafiador. Tem vidas que são mais difíceis, existências que são mais difíceis que outras. É esse processo que nos conduz ao Cristo. Porque é aí que a gente vai ter que usar os instrumentos que Deus nos deu a todos nesse processo de construção. Como se nós estivéssemos lapidando uma joia rara, tirando os excessos. Pode passar. Acabou? Volte então aqui só para acabar. Fiquei surpresa. Então, esse processo aqui é o que está acontecendo com cada um de nós. Nós somos como uma pedra bruta que vai ser lapidada. Existe essa luz acesa, poderosa, firme, que precisa vibrar mais do que nunca neste planeta. Assistindo ao varal, eu pensei assim,
Eu não vou perder a esperança nunca. Pode acontecer o que for, gente. Eu vou teimar na minha esperança, na minha fé. Porque nós somos capazes de fazer coisas lindas com tão pouco. Nós temos um dom, um talento divino. Nós somos capazes de tocar almas com tão pouco, de fazer o bem com tão pouco. E se nós insistirmos no bem, isso uma hora ou outra vai se tornar uma realidade absoluta. Então esse é o nosso papel. Trabalhar o próprio coração, adubar o próprio coração, retirar o joio do próprio coração. Isso o Cristo não pode fazer em nosso lugar. Ele caminha junto conosco, mas esse movimento de perdoar, de ressignificar, de se amar, é nosso. Porque o mérito também é nosso, porque Deus é cheio de misericórdia. Então qual é o nosso papel enquanto cristãos no mundo de hoje? É não desistir do bem. Porque muitas pessoas já não acreditam mais. Que nada não está perdido. Você viu, menina, e é um tal de relatar coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Realmente está muito difícil. Mas a espiritualidade disse que seria assim. Que no período de transição planetária, espíritos ainda presos à barbárie. Tem espíritos que estão encarnados hoje que não reencarnam há milênios. Isso foi trazido para a espiritualidade. Milênios. A gente não pode achar que eles vão ter o mesmo comportamento que nós, que estamos dando os nossos primeiros passos no amor. Então, o que é que a gente precisa fazer? Perseverar no bem da esperança. Lutar, não conseguir hoje, amanhã eu tento de novo. Eu não sou perfeito, eu estou em construção, eu estou me construindo. E nós temos o melhor de todos a nos esperar. E nós temos por direito os braços do Cristo abertos para todos nós. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe essa casa, abençoe a todos nós, que a espiritualidade nos dê ânimo e sustentação para continuarmos esse trabalho. Muita paz. Rafaela hipnotizou todo mundo. Daí eu estava assim. Ela fez assim, acabou. Não foi? Ficou todo mundo assim, não pode. Né? Queremos mais. Então, nossa gratidão aí, Rafaela, né? Que nos habilitou aí com as suas palavras. E mais uma aula nessa casa-escola chamada Centro Fraterno de Caridade, que é que nós estamos aprendendo sempre, né? Desculpa, gente, que a gripe me pegou também. Então é só ter que agradecer. Então vamos dar continuidade à nossa tarefa de hoje, que é os passos. Nos despedimos do pessoal do Instagram neste momento e vamos dar seguimento ao trabalho. Quando a Rafaela falou dos espíritos que estavam aqui, quer dizer que a sala de passe, eles já aguardam já os passistas. Que é incrível como a gente vê, como eles estão aqui assistindo a palestra, alguns ficam aqui, alguns são trazidos só para assistir a palestra. E a sala de passe, eles já ficam aguardando ali. Nosso passe é misto, né? Eles ficam aguardando os passistas, aguardando vocês. Então, que nos abençoe, Jesus. Gratidão ao pessoal do Instagram. E vamos continuar a nossa tarefa de hoje.